Bom dia, irmãos. É um prazer mais uma vez estar falando com os irmãos através da internet, através das mídias sociais, para juntos podermos estudar mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 8 de novembro, nós estaremos fazendo a lição de número 6, junto com os irmãos. Hoje nós estaremos estudando quando a diversidade é a falta de reconhecimento, baseado no livro de Reis, em 1 Reis, capítulo 19, verso 14, baseado na vida do profeta Elias. O profeta Elias, que a gente já estudou no primeiro trimestre a respeito dos seus problemas emocionais, vem hoje também nos servindo de inspiração para que a gente possa estar meditando sobre alguns assuntos. Quando a adversidade é falta de reconhecimento. Nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor o direcionamento para esse estudo nesta manhã, para que a gente possa aprender cada vez mais com a palavra de Deus e os seus ricos ensinos. Oremos. Amado Deus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Pedimos que o Teu Espírito nos ilumine e nos dê sabedoria para entendermos, Senhor, a Tua vontade, através, ó Deus, dos exemplos bíblicos, através, ó Deus, dos ensinamentos da Tua Palavra para o crescimento da vida espiritual de cada um. Conserve, ó Deus, e guarda cada um segundo a Tua presença. Nos dá, Senhor Deus, um entendimento claro a respeito daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. A diversidade. A autora aqui logo na abertura dá uma definição do que seja a diversidade. Diz assim: a diversidade significa contratempo, obstáculo, dificuldade, infelicidade na vida. A adversidade é um acontecimento inoportuno. São algumas características que ela colocou a respeito da adversidade. Mas para nós, a adversidade tem a ver com tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que é levantado, para dificultar os nossos objetivos. Porque nós temos vários objetivos e muitas vezes, trabalhamos em prol disso e se levantam as situações em que nos impedem de conseguir os nossos objetivos. Então, isso é chamado de adversidade. Nós podemos ter adversidade em várias áreas da nossa vida. No caso aqui do profeta Elias, ele tinha várias adversidades, várias adversidades na sua vida. Mas a principal dela era exatamente a perseguição, o risco de morte, Mas uma dessas adversidades que atingiu a sua área emocional, veio por parte da falta de reconhecimento. Ou seja, aquilo que ele tinha feito de bom, aquilo que ele tinha trabalhado, se empenhado, e as pessoas não reconheceram aquilo que ele fez. Isso gerou nele uma frustração tão grande que foi chamada pelo autor e para a gente também como uma adversidade que leva, quase o levou até a morte, a falta de reconhecimento. Nós vamos estar lendo o texto básico, que é em 1 Reis 19, 14. Aí eu vou querer ler com os irmãos o 14 e o 15, que é uma complementaçãozinha do 14, para que a gente possa ter uma ideia melhor. Sendo que todo o estudo ele é baseado desde do aparecimento de Elias, do seu anúncio no capítulo 17, até o seu fechamento no capítulo 19. Mas o autor aqui, ela preferiu trabalhar finalzinho, a parte aqui do capítulo 19, verso 14, diz assim: e ele respondeu: tenha sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissim, ungerás rei de Israel também, Eliseu, filho de Asaf, e Abel, Meolá, ungerás profeta em teu lugar. Irmãos, até aí, tá bom.
já serve para a gente voltar. Esse finalzinho aqui que foi lido foi Deus dando uma ordem a Elias para que ele continuasse a fazer o seu trabalho, a voltar a fazer o seu trabalho. Nesse finalzinho, Elias estava decepcionado, triste, os estudiosos dizem que ele entrou num sistema de depressão, e Deus vai lá e fala diretamente, não, volta, depois de todo um cuidado, depois de todo um trato, que nós vamos comentar daqui um pouco, nesse finalzinho Deus manda ele voltar e retomar as suas atividades. A falta de reconhecimento provocou em Elias uma paralisação tão grande que ele desistiu de tudo, desistiu até da sua missão, que era trabalhar, que ele era profeta, fazer aquilo que Deus mandara. Até isso ele parou tudo, Chega um ponto que ele perde até a morte. Você vê a que ponto chegou essa situação. Mas, irmãos, vamos ao contexto, disso tudo que nós vamos conversar um pouquinho à frente, sobre essa adversidade na vida de Elias, e nós precisamos entender como isso ocorreu. No início aqui, a autora ela coloca algumas informações sobre a história do rei de Judá, Acabe, rei de Israel, rei de Judá, reino do norte. Ele coloca algumas informações sobre Acabe. Acabe é um péssimo rei, um dos piores reis que já houveram sobre Israel. Ele edificou a Samaria como capital, para que houvesse adoração em Samaria. E não só como bastasse por isso, ele também casa-se com Jezabel, uma mulher que era idólatra, e esse casamento, essa aliança feita, ela traz sérios prejuízos para a nação inteira, Então é nesse contexto. E as coisas começam a acontecer em Israel de maneira contrária. E Jezabel influencia Acabe, dizendo que tudo que estava acontecendo de errado em Israel, todos os percalços, todas as faltas, aquilo que não produzia, culpado era o Deus de Israel, o Deus de Elias. E nisso Acabe começa a perseguir os profetas do Senhor, os profetas que falavam em nome de Deus. Nesse momento surge Elias e chega para Acabe e fala a Acabe a verdade. Diz a ele o que está acontecendo, ele fala, Acabe, o que está acontecendo na nação, a culpa vem sua, a culpa é sua, e a culpa é sua, da sua esposa, no caso de Jezabel, porque vocês estão destruindo os altares do Senhor, vocês estão perseguindo os profetas de Deus, e vocês estão fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, e estão invertendo a situação. Estão dizendo que quem está fazendo mal é Deus, mas na realidade é a sua traição, ou seja, a sua traição ao Deus verdadeiro, trazendo outros ídolos para dentro da nação e dizendo que os percalços que estavam acontecendo era por causa do Deus de Israel, tramou tudo o contrário para destruir o povo de Deus ou os profetas do Senhor. Elias fala isso a Acabe e dá a seguinte declaração: por que vocês estão fazendo isso? Durante 3 anos, 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, haverá uma grande seca. Não vai chover sobre Israel, e sai da presença dele, se esconde, primeiro vai para uma caverna perto de um riacho, onde os pássaros, os corvos trazem alimento para ele, ele escondido lá, o Senhor o esconde, manda ele ir para uma caverna, depois que ele faz essa declaração em nome do Senhor, aponta a falha de Acabe, diz o que está acontecendo, e dá a condenação que Deus manda ele falar, que não vai chover durante 3 anos e 6 meses.
né? A princípio, provavelmente ele não acreditou, né? Mas o tempo foi se passando, e a seca foi se estabelecendo, a seca foi espalhando pelo reino, espalhando, né? Foi se passando pelos dias, ele escondido, a ponto até de que o riacho que passava próximo da caverna aonde ele estava escondido, esse riacho também seca, porque as fontes começam a secar, não chove. Nós vivemos num sistema aqui também que quando passa 2, 3 meses sem chuva, a gente fica num desespero, falta alimentação, energia elétrica que nós temos fica cara, né? É um grande transtorno, além do calor, a falta de água. Imagine 3 meses, 3 anos e 6 meses. É desesperador. Não chovia, não chovia. E a seca, né, foi se abatendo sobre Israel. E junto com essa seca, foi também destruindo o reinado de Acabe, porque perde-se as forças, perde-se animais, vai se perdendo tudo, toda a sua riqueza vai se esvaindo, vai se esvaindo. E nesse meio em que Elias está na caverna, está escondido, o riacho perto dele também seca, ele começa a passar dificuldade, aí o Senhor manda ele sair da caverna, aí ele encontra uma viúva e Deus manda que ela faça o bolo, né? Faça para ele comer, e ela diz que vai fazer e está levando um punhado só para ela e o filho, e vai comer e vai morrer, porque não tinha mais água, não tinha plantação, não tinha animais, não tinha mais nada. A seca era a destruição total. Mas sobre a palavra do profeta, sobre o que o Senhor fez, e disse: o azeite da botija não vai faltar, né? O azeite não vai faltar, e o azeite da botija não vai faltar. E ela fez e se alimentou. Mais tarde o filho morre, Elias clama ao Senhor, o filho é ressuscitado. Nesse meio tempo, havia no palácio um sacerdote do Senhor que servia a Acabe mais discretamente, e esse sacerdote, eles faziam uma conciliação. Ele escondeu alguns profetas da parte de Deus em cavernas e providenciava para eles comida e alimento, só que escondido do rei Acabe. Esse profeta encontra-se com Elias. Esse sacerdote encontra com Elias, e Elias o reconhece, fala com ele. Elias fala com Acabe, depois de passado esses anos todos, fala com Acabe que eu preciso encontrá-lo, e marca um encontro. E diz a Acabe: olha, nesse encontro, não vá só você, vá você, os 400 homens, 450 profetas de Baal e 400 de Aserá, porque eram 2 ídolos, né? Baal e Aserate. Né? Aserate era da prostituição, que era a sacerdotisa, que era a Jezabel. Então, marcou-se aquele encontro. E Elias manda ele dizer: fala para Acabe que convoque nesse dia toda a nação de Israel. Toda a nação de Israel vai presenciar esse encontro, e nós vamos clamar ao Senhor e para ver qual Deus é mais poderoso, que vai descer fogo do céu neste dia. E fala com esse sacerdote, porque esse sacerdote ele tem de medo, né? O que eu fiz de mal, né? Que Acabe está te procurando há tanto tempo, e agora se eu falar que eu te encontrei, ele vai me matar, como é que vai ser? Fico tremendo de medo. Aí ele disse: não tem problema, então eu falo diretamente. Aí foi falar com Acabe e marcou o encontro, né? Que todos conhecem, né? Que nós já sabemos da história, no Monte Carmelo, né? No Monte Carmelo. Lá estava naquele dia marcado, todos reunidos. Acabe com 450 profetas de Baal e mais 400 de Aserate. Elias sozinho, em nome de Deus, e toda a nação de Israel presenciando.
O desafio era, né, construir o altar, oferecer o sacrifício e esse sacrifício ser aceito e ser respondido com fogo, né? E foram propostos, né, dois novilhos para o sacrifício, um por parte dos sacerdotes, os profetas de Baal, e o outro novilho para ofertar a Deus. E Elias faz com que eles façam o sacrifício deles primeiro, né? Eles vão lá, montam o altar e começam a fazer o seu ritual, e eles começam a fazer desde cedo. Começam a fazer seu ritual e o sacrifício está lá em cima e nada acontece. Entram em êxtase, começam a se cortar com a espada, a se cortear, a se martirizarem, porque fazia parte do ritual aquela situação, e nada de acontecer, nada respondia, nada acontecia. Foi dando meio-dia, deu a hora do sacrifício e nada aconteceu. Quando isso tudo acontece, que as horas vão passando, que tudo vai acontecendo, Elias nessa hora até ironiza, né? Gritem mais alto, fale mais alto. Talvez ele não esteja em casa, talvez ele saiu, né? Talvez foi viajar, daqui a pouco vai voltar. Continue fazendo, chame mais alto, ou quem sabe ele até não está dormindo, né? Ele começa a ironizar. Certo, nessa parte não aconteceu nada. Os profetas de Baal, de Aserat foram envergonhados. Chegou a hora do sacrifício, da oferta de Elias. Elias ora ao Senhor, diz ao Senhor, né, o que irá fazer. Senhor, vou sacrificar, receba a sua oferta. Elias chega naquele mesmo local, pega as pedras que Acabe tinha destruído, que era o altar do sacrifício. Elias junta essas pedras, reconstrói o altar, e tem todo um simbolismo, reconstrói esse altar do Senhor novamente na frente de todo mundo, na frente de Acabe, na frente dos profetas, na frente de toda a nação, reconstrói o altar cuidadosamente, com todo respeito, com todo amor, reconstrói o altar, pega o novilho, corta em partes, como o outro também foi cortado, coloca sobre o altar, e faz todo aquele ritual e diz o seguinte, né, traz 7 talhas d'água e constrói uma vala em volta do altar. Aí eles construíram, trouxeram 7, falaram, agora jogue a água por cima do sacrifício. Aí jogaram a água, jogaram toda a água, até ficar um pequeno córrego em volta do altar do sacrifício a Deus. E Elias, nesse momento, ele clama ao Senhor, e pede ao Senhor, e fala para Deus que aquele é um desafio em que Deus estava sendo provado. E pede ao Senhor que mande fogo do céu, queima aquele altar, para que a nação, todos que ali estavam, e a nação de Israel saiba que há Deus em Israel, que é o Deus verdadeiro. Então Elias pede que o Senhor mande fogo do céu, para que eles saibam, ele declarando em voz alta, que há Deus em Israel, que os outros deuses não servem para nada. E assim aconteceu. A Bíblia narra, né, que naquele momento Deus se agradou daquela oferta, desceu fogo do céu, né, consumiu todo o sacrifício, e foi tanto fogo que até a água que estava em volta secou. Quando isso aconteceu, os profetas de Baal e de Aserat, né, sobre esta visão que o povo teve também de Deus se manifestando, apanham esses profetas e são todos eliminados ao fio da espada naquele momento. Todos os profetas de Baal e todos os profetas de Aserat
são eliminados naquele momento pela nação junto com Elias, porque ficou provado, né, e foi marcado aquele desafio, ficou provado que Deus era com Israel. E mais ainda, e a partir daquele momento, quando o povo teve essa atitude, Elias disse: agora vai chover sobre Israel. Vai chover, vai voltar a chover. Por quê? Porque o altar foi edificado e os profetas foram eliminados e o povo viu que tinha Deus de poder em Israel. E ele disse: agora vai cair chuva novamente em Israel. E isso vai acontecendo, né? E o Elias, ele tinha um companheiro de viagem que chama, né, o seu companheiro de viagem, o seu moço, né? E ele está orando ao Senhor e ele pede ao seu moço e fala assim: olha em direção ao mar, vê se há anúncio de chuva. O moço diz: não tem nada vindo do mar. Mais uma vez ele diz assim: olhe na direção do mar, vê se há anúncio de chuva. O moço diz: não tem chuva nenhuma. Elias faz esse mesmo questionamento e manda o moço olhar 7 vezes. Na 7ª vez, ele fala: olhe em direção ao mar, vê se há algum prenúncio de chuva. Aí o moço olha assim e fala assim: ó, não estou vendo nada. A única coisa que eu estou vendo é uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias fala assim: junta tudo, vamos correr, porque esse é o sinal que a chuva vai descer e a chuva vai cair. Nesse momento, acontece algo de sobrenatural na vida de Elias. Quando ele fala que vamos embora, vamos correr, é narrado na Bíblia que Elias é tomado de um poder que ele corre tanto que ele corre à frente de Acabe, que estava fugindo com os seus cavalos. Veja bem, olha o que está narrado. Ele é tomado de um poder que ele tem uma velocidade que seria maior do que os cavalos do rei Acabe. E chega à frente dele, né? Chega à frente dele na outra cidade. Acabe, correndo de desespero, faz saber a Jezabel o que havia acontecido no Monte Carmelo. Jezabel, tomada de raiva nesse momento, né, pede alguém para informar a Elias que, assim como aconteceu com os profetas deles, vai acontecer com Elias. Nesse momento, começa a dificuldade de Elias. Irmãos, nós vamos dar uma pausa assim aqui para a gente poder se inteirar, né? Já passei bastante coisa para os irmãos de todo o acontecimento. Primeira coisa, irmãos, logo após uma vitória, há um grande esforço, geralmente há um estado de cansaço, né? Você às vezes se empenha em uma determinada situação com todas as suas forças, com todo o seu vigor. Você, quando termina aquela batalha, geralmente o corpo tende-se a sentir o desgaste e descansar. Essa palavra de Jezabel, que chega aos ouvidos de Elias, é logo após esse tremendo esforço, essa tremenda batalha, né? Essa tremenda batalha chega a ele, após todo esse esforço, chega a ele esta notícia sobre essa situação. Neste momento de cansaço, nós estamos aqui analisando, é normal que nossas reações não sejam as mesmas de quando a gente está preparado, disposto, bem cansado, bem descansado. Quando ele recebe essa notícia,
né? Ele já passou aquele momento, já está, né, na sua trajetória de vida novamente, né? Tocando os seus afazeres, e recebe, já não tem mais o povo de Israel do lado dele, não tem mais aquele montão de gente o cercando, ele se sente ameaçado, mas nem tem condições de raciocinar naturalmente. Por quê? Se ele raciocinasse, ele veria que aquela ameaça era uma ameaça em vão, porque se os seus profetas tinham morrido todos, como aqueles profetas poderiam estar caçando ele para matar? Jezabel, sim, mas ela disse que os profetas, que ele iria morrer como os profetas morreram, na mão dos profetas, e os profetas tinham se acabado, né? Tinham se acabado, e Deus estava com ele, e ele viu, né, o que tinha acontecido no Monte Carmelo. Não iria acontecer porque ela até ameaçou, mas ela não tinha como cumprir essa ameaça diante da situação que os seus profetas já haviam sido todos mortos. Poderia aprisionar, mas não naquela situação que os profetas dela também matariam ele a fio de espada, porque os profetas já não existiam mais. Mas isso ele não pensou. Isso ele simplesmente ouviu a notícia, estava exausto, estava cansado, não tinha mais forças para lutar, simplesmente aceitou a notícia, né, e entrou por aí num momento, né, que a gente narra na história, um momento gravíssimo na vida, onde ele foge para o deserto. Tem aqui falando, né, a respeito desse, um segundo ponto aqui, quando ele sai para o deserto, ele pede para ficar sozinho, né, ele entra num buraco, né, num caminho de desilusão muito grande, porque depois daquela grande manifestação, ele esperava que todos aplaudissem ao Senhor, que Jezabel também reconhecesse o poder de Deus, recuasse nas suas ameaças, e o povo também aceitasse, que é o povo que viu aquelas manifestações, o povo também absorvesse aquilo tudo que eles viram e realmente marchassem em posição diferente. Mas a gente vê que a resposta vem, o povo ele se sente só porque não está mais as pessoas do lado, e ele diz assim: não tem jeito, não tem como, né? Eles continuam na mesma situação. Então, a falta de reconhecimento nesse momento por tudo que Deus fez através da vida de Elias fez com que ele se desanimasse, não com o Senhor, mas com as pessoas. Porque tudo ele fez em nome do Senhor, em benefício de uma nação. E esta nação deveria, segundo a expectativa dele, deveria, diante da manifestação do Senhor, do poder de Deus, de tudo que foi presenciado, tomar aquela atitude de voltar a ser o povo de Deus totalmente dedicado e confiado no Senhor, e continuar, né, uma cidade digna da presença de Deus. Só que aí, quando ele recebe essas ameaças, ele percebe, não, ainda há dificuldade, as pessoas ainda estão deixando Jezabel, ainda estão deixando o rei Acabe dominar e ter poder. Então ele diz assim: em vez de me aplaudirem, estão me perseguindo para matar. É o que ele fala lá no 19. Olha, eu tenho feito a vontade do Senhor, eu desde moço sou zeloso para com o Senhor, procuro fazer a sua vontade, mas o que está acontecendo? Isso é um lamento dele para com Deus. Fiz o que era bom, procurei agradar ao Senhor, fiz aquilo que o Senhor mandou que eu fizesse, e mesmo assim procuram matar. Mesmo assim procuram matar. Este é o quadro que Elias se encontra. Por isso que é a diversidade na falta de reconhecimento. Agora nós temos alguns tópicos aqui, irmãos. Primeiro tópico: Deus não nos abandona. É narrado, né, como já narrei para os irmãos nesse tópico aqui, né, quando ele sai, né, ele se afasta com o tempo para se esconder, Deus sempre está ao lado dele, providenciou os pássaros, providenciou a água, né, providenciou o local para ficar,
Depois ali acabou, Deus providenciou a viúva, onde a viúva o acolheu, o sustentou, ele ali foi abençoado e pôde abençoar, Deus estava com ele, né? Mais adiante, um anjo vem tratar dele, né? Ele pede para morrer, deita, quando acorda, ele encontra, irmãos, do lado dele de manhã cedo. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia narra que quando ele acorda, ele acha, sabe o que, irmãos? Pão assado quentinho. Olha, pão assado na pedra, quentinho para tomar café. E Deus fala isso. Acorda, levanta e come. Pão assado quentinho. Olha como Deus não deixa Elias sozinho e Deus não abandona ninguém. Por mais que ele estivesse naquele caminho de depressão, se afastando do seu objetivo, que era proclamar a vontade do Senhor para a nação de Israel, ele, mesmo querendo se afastar de Deus, Deus o acompanha todo o tempo e cuida dele. Então, nesse primeiro tópico aqui, Deus não nos abandona. Não abandonou Elias e com certeza não nos abandona, irmãos. Deus sempre cuida e ama e zela por nós. Isso é experiência que nós temos de vida, né? Deus sempre cuida do seu servo. Aliás, é até uma promessa do Senhor lá no livro de Salmo: nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer, né? É uma promessa de Deus àqueles que são os servos dele, que não vai faltar nada na sua casa. Não vai faltar comida para você comer. Talvez possa faltar uma televisão do ano. Deus não prometeu isso. Mas Deus prometeu que não vai faltar comida, porque ele disse que nunca viu um injusto mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. É uma verdade, irmãos. É uma verdade absoluta. Eu creio nisso, eu tenho experiência disso na minha vida, na vida da minha família. Os que me conhecem desde cedo sabem disso, de como Deus cuida de nós, como Deus cuida da melhor maneira possível, né? Então, o irmão e a irmã que está fazendo o estudo nesta manhã, tenha também essa lição tirada de Elias. Assim como o Senhor cuidou de Elias em todas as áreas, cuida de nós também, até mesmo na alimentação. Segundo ponto, Deus supera o medo. Irmãos, nesse ponto aqui, ele fala a respeito do que se abateu na vida de Elias. Na vida de Elias se abateu um pavor, um medo muito grande. Porque o medo natural, ele evita que nós venhamos sofrer alguns percalços e até mesmo perder a vida. Vou dar um exemplo rápido aqui. Há uma troca de tiro em determinada localidade. Aí você diz assim: eu não tenho medo. Eu vou passar no meio daquele tiroteio e nenhuma bala vai me atingir. Irmão, não faz isso não. Se o tiro está ali, eu corro para cá. Né? Se o perigo está lá, eu venho para cá. Por quê? Eu tenho medo de morrer, perder a minha vida. Né? Então o medo ele é útil. O medo ele é um sentimento que Deus deu para nós para nos autopreservar. Né? As pessoas que se intitulam sem medo ou corajosas demais, por vezes se metem em situações que essa coragem, né, e se diz assim, tem um ditado que diz, né, que é melhor ser um covarde vivo do que um valente morto, né? E é nessa situação, irmãos. O medo, né, com Deus superamos o medo. No caso de Elias, o medo que abateu na vida dele causou nele um estado de paralisia. Aí já é o medo doença, a síndrome do pânico, aquilo que faz com que a pessoa se tranque dentro de casa ou dentro de si mesmo e não tenha acesso às outras coisas. É o pavor, né? É o pavor, é a paralisação, é o medo como doença. Então, com Deus superamos o medo. Naquele momento de fragilidade, Elias estava frágil após um grande esforço. Irmãos, tendo isso, Elias era homem como nós.
Lá em Tiago vai dizer, vai narrar, não estou bem lembrado qual o versículo, qual o capítulo, mas ele diz, Elias, homem como nós. O próprio autor Tiago frisou esta situação, homem como nós, passível de todos os problemas. Elias tinha passado por um grande esforço, uma luta muito grande. De repente, ele, após essa luta, essa vitória, ele recebe um ataque. Satanás, ele é ardiloso. Toda vez que você tem uma grande vitória, logo após ele arma uma situação para te atacar e destruir. Precisamos estar atentos. Nessa situação aqui é confiança em Deus. Confiar em Deus para que ele possa. A razão falava para Elias não temer ninguém, porque depois da manifestação que houve no Monte Carmelo, quem Elias poderia temer? As pessoas e todos os reinados e reis temeriam a Elias e ao seu Deus, ao Deus de Elias e Elias, porque ele era um representante de Deus. Naquele momento, ele se esqueceu disso, porque o pavor tomou de tamanha força o seu íntimo, que ele esqueceu até mesmo de todas as maravilhas que Deus já tinha feito por intermédio dele. E isso acontece porque, às vezes, nós estamos fragilizados. Isso serve para nós cristãos, para nós que servimos ao Senhor. Muitas vezes estamos fragilizados, estamos abatidos e nos esquecemos do Deus que servimos. Esse Deus sempre nos ajuda, esse Deus já fez muitas maravilhas em nossa própria vida e continuará fazendo. Só que nós temos que lembrar disso, para que, assim como Elias que teve medo, as informações, as opressões não nos derrubem. Tá bom, irmãos? Então, com Deus, ou seja, buscar em Deus, recebeu uma notícia ruim. E nesse caso aqui, um caso típico de notícia ruim. Diagnóstico, de notícia ruim. Sabe, a gente ouve muito desses relatos. A pessoa vai ao médico, o médico chega e diz assim, olha, eu não tenho uma notícia muito boa para te dar. Já faz aquela cara séria, introspectiva. Aí você pensa, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. E o médico vai e solta aquele diagnóstico. Aí você recebe aquele diagnóstico, abaixa a sua cabeça, chega em casa e diz, eu estou muito doente. O médico disse que eu estou muito doente, dificilmente eu vou escapar. E você pega aquela notícia e acredita e diz, eu estou muito doente, eu vou morrer, se enfurna dentro do quarto, dentro de casa, não sai mais nada, a doença se acomoda e realmente isso acontece. Mas tem outras pessoas que dizem, eu tenho uma notícia ruim para te dar. A pessoa assim, pode falar, doutor. Olha, seu quadro é assim, sabe? Doutor? Tudo bem, doutor. Mas eu creio num Deus que vai me ajudar a superar essa enfermidade. E se eu tiver que morrer por essa enfermidade, eu vou para o céu. Mas eu vou me tratar e vou me recuperar em nome de Jesus. Sabe o que acontece, irmãos? Na maioria das vezes, isso acontece. A pessoa se recupera para o lado de Deus. Depende de como a gente recebe os diagnósticos e as informações. Elias recebeu um diagnóstico do inferno. Jezabel, portadora de notícia ruim do inferno para a vida dele, declarou sobre ele uma sentença de morte. Ele entrou em desespero, correu e se afastou. Mas Deus foi misericordioso, cuidou dele e mostrou que aquilo que ele estava pensando estava errado. E às vezes nós recebemos também recados também vindo parece que direto no inferno para nos destruir. Precisamos estar atentos. E terceiro ponto aqui, no verso 14, a valorização vem de Deus, quando Deus diz no verso 14, para ele voltar. Depois de cuidar dele, de alimentar, de incentivar, de aparecer a ele com uma brisa suave, mostrar que é Deus amoroso, zeloso, diz para ele assim, Elias, eu estou contigo, você ainda tem coisas a fazer. Você recobre as suas forças
e volte ao seu caminho, ou complete o seu trabalho. Aí ele volta, né, e diz, olha, você ainda tem que ungir fulano como rei, você ainda vai ungir o seu substituto, né? E diz as tarefas que ele ainda tem que cumprir. A vida não acabou. Aquela sentença de morte sobre a vida dele não é verdadeira. A vida dele não acabou. Ele tem outras coisas a serem realizadas. Então a valorização vem de Deus. Deus valoriza e diz que acredita nele e dá força nele e manda ele voltar a fazer a sua obra. Né? Nessa parte aqui do encerramento da lição, né, que é já o quarto ponto, né? Não, o terceiro e último ponto, né? Deus sempre nos ajuda, né? E acredita em nós, nos dá esse incentivo. Se ninguém mais acredita, Deus acredita. E muitas vezes Deus está falando para a gente, levanta, continua, saia desse quarto, saia dessa situação, né? Jogue fora essa notícia e caminhe. Né? Aqui ele diz, no tópicozinho 13 aqui, Max Lucado, no seu livro Você Não Está Sozinho, narra a história de um casal de missionários, Martin e Gracia Bruno, que quando comemoravam 18 anos de casado, foram feitos refém em uma organização terrorista ligada ao então Osama Bin Laden. Eles passaram 100 dias lutando por sua sobrevivência. A saúde deles deteriorou, mas a fé permaneceu intacta. Né? Na época eu lembro desse casal, né? E até chegou para a gente pedido de oração, né? Mas naquele momento ali, de tremenda dificuldade, tremenda situação, riscando perder a vida, esse casal de missionários, né? Que Max Lucado narra, né? Diz, você não está sozinho, né? Citando a presença de Deus em todas as nossas adversidades. Nós, então, estamos nesta manhã gratos e pedindo ao Senhor que nos faça compreender e entender os momentos difíceis e saber, né, nos dar a razão, nos trazer a luz que sempre estamos protegidos e guiados por Deus para pensar e agir. Quando você se sente só, o que você faz? Que tipo de medo tem experimentado ao longo da pandemia? Será que tipo de medo? Será que é esse medo paralisante? Precisamos analisar. Você faz a obra de Deus por amor à sua obra ou em busca de algum reconhecimento? Que cada irmão possa pensar, né? Assim como a autora colocou aqui, nesses pontos. Quando você se sente só, o que você faz? Nós já vimos lá, né? Buscar a presença de Deus. Que tipo de medo você tem experimentado no meio dessa pandemia, ao longo dessa pandemia? Porque isso veio, né, com notícias no início aterrorizantes, né? Nações inteiras entraram em pânico, famílias inteiras entraram em pânico, pessoas ficaram doentes, mais doentes ainda. Hoje tem muitas pessoas nisso, né? Como você tem reagido diante, né, dessa pandemia? Que tipo de medo ela te causou, né? Que tipo de preocupação ela te causou? Que ponto? Como você está reagindo? É para pensar e agir. E o último aqui, para encerrar, né? Como aquilo que aconteceu com Elias, né? Que foi, né, a sua adversidade por falta de reconhecimento, diz, você faz a obra de Deus por amor à sua obra ou em busca de algum reconhecimento? Paremos e analisemos, assim como o profeta Elias, aprendemos que o Senhor sempre está conosco e fazemos a obra para o engrandecimento e o crescimento de Deus no reino aqui que estamos na terra. Amém? Que Deus nos abençoe. E até o próximo encontro
na escola bíblica dominical.